Todos, a gente vai falar de um tema hoje, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos. Nós vamos falar da indulgência. Foi sugerido a nós que trouxéssemos esse tema e é oportuno, né? Porque nós falamos assim, nós só estamos nós aqui mais desencarnados. Então nós temos que ter indulgência também para com aqueles que não podem estar conosco. E quando nós somos convidados, às vezes nós chegamos na casa e muitos se preocupam com a quantidade. Eu já passei dessa fase. Quem eu queria está aqui. Hein? Hein, Nélida? Quem eu queria está aqui, que é a Nélida. Nélida já... Não, que a Nélida me ajudou na semana passada. Nós falamos sobre esse tema lá no Leoa, né, Nélida? Na semana passada, e eu falei, semana que vem eu tô lá na Ângela, você me ajuda lá também, porque como ela tem vasta experiência... Isso. Então o que acontece? O Evangelho traz a indulgência para nós, e ele traz nos itens 16, 17 e 18. O 16 começa com José, um espírito protetor. O 17 é João, que é um espírito, um bispo de Paris. E tem o do Fetre, que já está no item 18. Então os três, a gente vai lendo e relendo, e você chega num contexto do quê? Os três estão falando a mesma coisa, de formas diferentes. Por quê? Um fala mais simples, o outro fala um pouco mais repuscado, né? E o outro nos chama, o do Fetre, né? Ele nos chama à realidade. Fala, olha, você não é tanto quanto você imagina. E é isso que nos choca. Porque o Espiritismo nos traz justamente isso. Isso que o Espiritismo causa em nós, esse impacto. Por quê? Porque ele fala assim, não é o outro que é o culpado pelas coisas que acontecem com você, mas é você mesmo. Aí você fala, não pode ser isso. E aí ele vem falar do quê? Da indulgência. Mas indulgência para com você? Não. Indulgência para com o outro. Que é extremamente complicado nós sermos indulgentes com o outro. Ainda mais nos dias atuais, que a gente está passando, né? Logo após a pandemia, nós percebemos que a pandemia chegou para nos auxiliar. Só que nós entendemos errado a pegada, e nós de lá para cá nós ficamos menos indulgentes do que nós já estávamos. Então todo dia nós temos algo a reclamar do outro. E aí o texto fala o seguinte: como é fácil eu observar a má conduta do outro e não olhar o que acontece comigo? Ou nós não temos esse hábito? Nós passamos em algum local, a gente vê alguma coisa, você chega em casa, a primeira coisa que você vai é contar pro outro. Olha, eu vi a Nélida hoje lá na casa da Ângela, a Nélida estava assim, assado, cozinhado, fritado e refogado. Tá, mas o que você foi fazer lá? Foi fazer uma palestra. Ué, e você reparou na Nélida por quê? Não, mas a Nélida é uma espírita como eu, a Nélida deveria ter uma postura completamente diferente. Tá. É que eu chegava muito velho. E eu não, né? Aí José fala assim, e por que você não teve indulgência com ela? Por que você não observou ela? E aí eu falei uma coisa na semana passada, e eu gosto, sabe do que? Eu gosto quando eu palestro, eu gosto quando tem muitos doutores da lei próximo a mim, porque eu quero, de alguma forma, falar para eles, olha, nós não temos que vestir a túnica de fariseus, nós temos que seguir Jesus, entendeu? E nós não podemos falar da outra religião, nós temos que falar de nós, os espíritas. Por quê? Começa a me causar um pouco de medo, e aí é que entra a minha indulgência, né? Quando eu consigo descobrir que há um local somente para nós, no plano espiritual. Narrado no livro Lírios de Esperança, né? Pela Hermance
pela irmã Dufo, através da mediunidade do Vanderlei Pereira. E isso começa a me preocupar. Por quê? Porque o Espiritismo vem falar para nós que nós temos que ter indulgência, que nós temos que ser caridosos, que nós temos que praticar as virtudes que Jesus nos deixou. Só que nós saímos fora do contexto. Eu estava conversando agora há pouco com o meu confrade ali, e eu estava falando para ele o seguinte: o médium quer que eu seja indulgente com ele não é indulgente comigo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque você, quando você vai falar de mediunidade com o médium, se você fala para ele assim: olha, eu acho que você está passando um pouco dos limites, nós temos que recuar um pouco. Qual é a primeira coisa que ele faz? Quer arriscar, Nélida? Qual que é a primeira coisa quando eu chego para você e falo: Nélida, ó, aquilo ali que você fez no estudo hoje não tá bom. Você vai ser indulgente comigo? Você vai falar assim: não, Alexandre, ó, vamos fazer novamente então? Ou você vai chegar para a Ângela e vai falar para ela assim: não é trapo, quer ser guardanapo e tá falando de mim, por quê? Por que não fez melhor? Porque perfeito! Isa, você que convive, Isa, com vários espíritas, quantas vezes você colocou a sua indulgência em prática? Não muitas, para ser sincera. Gente, olha, nós vamos pensar assim o seguinte: nós aqui estamos encarnados e desencarnados. Eu não sou palestrante de profissão. Eu apenas reproduzo o parco conhecimento que eu tenho. Então, quando eu puxo vocês para conversar comigo, é para que nós possamos trocar ideias. Porque senão fica uma coisa assim meia, né? O Alexandre fala e nós temos que fazer. Né? O Ricardo falou uma coisa que é verdade, robotizado. Aí na semana passada, está aqui aquela com quem vivo conjugalmente há alguns anos, e ela estava junto comigo. Quando se levanta um senhor, meu irmão, no final da... Final não, né? Lá no Leô é meia hora, né, Ângela? E aí eu já tinha estourado o tempo, né, Nélida? Aí eu fui indulgente com todos. Falei assim: como eu sei que vocês vão ficar tagarelando, eu vou continuar aqui falando. Que assim vocês ficam prestando atenção em mim, até porque era um trabalho de cura, para ninguém sair do foco. Entendeu? Né? Fui praticar a minha indulgência, a minha benevolência, a minha caridade. Aí 3 ou 4 já olharam assim: não acredito, meia hora já foi difícil, o cara vai continuar falando. Em voz alta? Voz alta, alta e bom tom. Não falaram, né? Mas você vê, você olha na face da pessoa, você já sabe. Né? Aí o que acontece? Aí eu coloquei minha mediunidade para ativar, né? Já captei o pensamento. Ó, olha como eu sou. Sejam indulgentes para comigo, tá? Aí levantou um senhor lá no fundo, eu falei: agora ele vai me arrebentar. Ele falou: pois continue, porque o papo está bom. Eu falei: agora é a hora. Agora é que eu não saio daqui mesmo. Você foi passar em tratamento. E ele trouxe uma coisa para mim, meu irmão, que eu fiquei assim um tanto quanto preocupado também. Ele falou assim: tem locais que a gente... Ele ainda falou assim: tem locais ao qual eu frequento que eu não espero o término da palestra. Ele falou que vinha aqui hoje, eu ensinei o caminho. Foi ele, aquele senhor que conversou e perguntou onde seria o local. Eu já descobri porque aqui está ficando vazio. Ah, é? Descobriram que era eu? O pessoal vem aqui e a gente oferece trabalho. Ah, então é isso. Vocês É isso. vêm trabalhar. É isso. Na limpeza, lavar copo, dar passe, estudar. Os caras não vão trabalhar. A Ângela está de prova, né, Ângela? Cadê o Nós pessoal? fomos assistir uma palestra da Patrícia e o pessoal ficou acelerando ela, né? Lá no Meimei? Já acabaram de começar. Ah. E ficaram, estava dando uns 30 minutos, eles ficavam avisando ela toda hora do tempo, né? O rapaz já avisou ela assim que ela sumiu. Depois Ele já ela falou. entrou, depois a gente... 30 minutos. Antes dela começar.
Então, aí é que está a indulgência que está lá no Evangelho, tem que ser transmigrada para o cotidiano do dia a dia. O tema, quando fala indulgência, tem que começar por nós. Entendeu? Porque nós sempre queremos, assim, falar do outro. Só que se o outro não estiver fazendo nada prejudicial ao coletivo, cabe a você se calar. Porque ele está prejudicando somente a ele. O texto fala isso também. Tá? Agora, se nós percebermos, que nem vocês estão citando aqui, que a conduta do outro prejudica o coletivo, aí nós temos a obrigação moral de alertar. Fala, meu irmão, o papo tá bom. Deixa a pessoa continuar. Deixa ela fazer a meia hora dela tranquilamente. Porque senão você não convida a pessoa. Que nem, antes de eu subir, a Ângela já avisou para mim, o tempo é tal. Eu já consigo, dentro disso, eu já consigo me resumir nesse tempo que ela me passou. Mas tem pessoas que necessitam de um pouco mais. Aí é que entra o trabalho da indulgência, da caridade. Porque a pessoa está falando em nome de Jesus, ela não está falando em nome dela. Ela está trazendo algo para que beneficie. Porque às vezes, o que eu falo aqui, você fala, o tema que o Alexandre trouxe hoje não tem nada a ver comigo. Mas às vezes tem a ver com o Ricardo. Às vezes tem a ver com a Ângela. Todos têm a ver comigo. Então, percebe? Não, ó, para você ter ideia, quando a Ângela falou assim, eu vou pedir para você falar sobre indulgência. Quando eu comecei a ler, a Ângela, eu falei, por que ela fez isso? Porque o texto era para mim. Tudo que eu estava lendo ali no texto é o que eu passo no meu dia a dia. É o que acontece comigo todos os dias. Então o que ocorre? Faz mais de um mês que ela falou esse tema para mim. Aí todo dia eu pego para ler um pouco. E todo dia eu me envergonho mais um pouco. Por quê? Eu não estou falando para vocês. Primeiramente é o que eu sempre digo, eu estou falando para mim. Porque quando eu leio, eu absorvo. Passa pelo meu cérebro, que vai chegar até a minha fala. Mas antes disso atingiu todo o meu organismo. Porque quando a gente começa a se moralizar, é complicado. Sabe por que é complicado? Porque tem uma coisa que todos nós sabemos que somos, mas não aceitamos. Nós somos imorais. Ou a gente pensa que está escondido. Perfeito. Né? Então, assim, quando nós temos algum tema, e eu não me incomodo, sinceramente, quando eu chego em alguma casa, que nem até brinquei na semana passada com a Nélida e com as pessoas que estavam lá. Eu sei que tem muitas casas que não me chamam mais hoje, porque eu não sou uma pessoa engessada. Eu falo do jeito que eu tenho que falar. Porque ninguém consegue me colocar na minha cabeça que Jesus era engessado. Que Jesus não ria. Que Jesus não fazia uma piada. Você acha que Jesus não tirava um sarrinho de vez em quando, Ricardo? Tipo, tá ali tá com aqueles 12 que davam um trabalho danado para ele. Senão ele não aguentava. Se na hora que ele pediu para os caras assim, não dorme, os caras dormiram. E ele foi indulgente com eles ou não, Ângela? Então, na hora, olha, outro ponto, na hora lá da Maria de Magdala, lá, da Maria Madalena, se ele não tivesse sido indulgente com a galera, ele não tinha apontado o erro de cada um, que estava com a pedrinha na mão? O que ele fez? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí o texto nos traz uma coisa que nos escandaliza também, porque ele cobra a gente quando ele fala assim, na hora que você pede para o Pai perdoar as suas ofensas, você fala o quê? Assim como eu perdoo os meus ofensores. Verdade ou mentira? Então, mas vocês perdoam os ofensores? A maior parte do Pai Nosso e nem põe atenção no que está falando. Não põe. Quando eu escuto isso aí que você falou, eu vou relatar bem rápido. Sim, perfeito. O problema é o que eu fiz, que o que me fizeram.
fizeram não tem nenhum problema, está tudo certo. Agora o que eu fiz, que é o que eu. Entendeu? Então, Incomoda. mas incomoda por quê? Porque o Espiritismo fala, ele traz isso para nós. Quando Jesus fala hipócritas, ele está falando, aí fala assim, não, ele falou para uma meia dúzia de pessoas que estavam lá. Ah, boneco, vocês acham que vocês não estavam lá não? Eu até brinco, na hora que gritaram Jesus ou Barrabás, eu estava lá, Barrabás, Barrabás, entendeu? Porque os caras querem falar, não, estava lá Jesus. Mentira, não estava. Senão nós não estávamos aqui nesse mundo de provas e expiações, que cada dia são mais provas e nós estamos sendo espiados direto pelos encarnados e pelos desencarnados. Tem um monte de desencarnado a fim que você não cumpra a meta, que aconteça alguma coisa. Aí entra a parte da indulgência. Por quê? Quando você começa a ser médium, né? Quando você começa a frequentar a doutrina espírita, tudo que acontece na sua vida não é culpa sua. É culpa de quem? Dos espíritos. Obsessor. É o que nós mais gostamos. Só que nós esquecemos que nós somos obsessores também. Bate, perfeito. Né? Nós esquecemos que nós também somos obsessores. E olha a indulgência deles para conosco. Que eles levam a fama sem deitar na cama. E eles não fazem absolutamente nada. Pelo contrário, eles olham para nós e dão risada. Convidamos, perfeito. Aí você vê muito confrade falando assim, ai, tá numa depressão. Você não está numa depressão. Sabe o que acontece com você? É quando você se olha frente a frente, assim, ó, e você não consegue ser indulgente, porque o texto fala para você ter indulgência para com você também. E essa indulgência é o quê? É aceitar os seus erros, aceitar as suas deficiências e continuar a caminhada. Não tem outro caminho. Ah, mas eu ainda faço isso. Ok, procure não fazer. Seja tolerante para com você, seja indulgente para com você. Seja tolerante e indulgente para aquele que convive com você. Porque nós sempre temos algo para falar daquele ou daquela que nós temos a convivência. Aí eu fiz o questionamento também. O que será que as pessoas falam de nós? Porque quando vamos supor, eu faço um juízo do Ricardo. Pô, Ricardo? Mas nem conheço o Ricardo direito ainda. Aí pro Ricardo, eu e a parede é a mesma coisa. Ele não ligou para mim. Mas aí eu começo a intensificar os meus pontos negativos em cima dele. E ele tá na dele. Aí eu começo a conhecer o Ricardo mais profundamente, ter uma amizade com ele. Aí eu falo assim, pô, cara, se eu soubesse que você era legal assim, a gente já tinha amizade há mais tempo. Ou não é assim? Quantas pessoas nós deixamos de praticar indulgência e simplesmente começamos, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Aqueles que convivem comigo há mais tempo sabem. Eu já passei pelo crivo de um monte de pessoas. E eu adoro. Por quê? Porque eu já falei e repito várias vezes. Médium bom é médium que tem um lombo calejado. Você tem que sempre estar apanhando para você estar sempre levantando. E sempre sendo indulgente com aquele que fez com que aquilo acontecesse. Porque aí a gente fala assim, as pessoas falam assim pra gente, como é que pode, né? A pessoa fez tudo isso pra você e você ainda cumprimenta, dá risada. Ué, não me atingiu em nada. Ela fez pra mim ou fez pra ela? Porque vocês imaginam, se Jesus tivesse se ofendido conosco, como é que ia ser a pegada?
Eu li um texto de Humberto de Campos essa semana e tem coisas que o Espiritismo traz para nós que nos faz ter uma reflexão profunda, né? E ele fala do momento da crucificação, né? Se nós imaginarmos a indulgência de Jesus para conosco naquele momento, mesmo sendo inocente e aceitando tudo o que estava ocorrendo sem reclamar, e logo que ele pressente o desenlace de Judas através do suicídio, diz que baixa do céu, literalmente. Humberto de Campos vai narrando que uma horda de anjos chegam, alguns ficam ali tentando amenizar as feridas, outros afastando um pouco os espinhos da fronte de Jesus, quando desce um dos maiores e aproxima-se de Jesus e chega com o ouvido próximo aos lábios de Jesus. E Jesus solicita que ele vá correndo para resgatar Judas até a hora que iria se encerrar e que Jesus vai atrás dele. Então, olha, se nós pudermos analisar, vislumbrar a cena na nossa ótica, na nossa retina e poder... exatamente, eu também na hora que eu li o texto de Humberto de Campos, eu fiquei... Jesus chamou, né? É isso. Passou a mensagem. Na hora da crucificação, que já está quase chegando perto das 3 da tarde, que ele já passou por todo aquele sofrimento, vem vários anjos e ficam ali, tudo no invisível, né? E ali eles vão já arrumando o corpo do mestre, pelo menos o corpo espiritual dele. E aí vem um anjo de alta estirpe, e ele se aproxima de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, que ele coloca o ouvido próximo aos lábios de Jesus, Jesus fala para ele, para já começar o resgate de Judas. Olha a indulgência de Jesus pelo ato de Judas. Se fôssemos um de nós, o que nós faríamos nesse momento? Pediríamos ao contrário. Tomara que vá logo e isso acontece conosco todos os dias. Todos os dias. Eu estou citando Jesus, mas isso acontece conosco todos os dias. Quando nós nos magoamos, quando nós ficamos chateados com alguma situação. Os melindres, perfeito. Perfeito. Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo melhor e o outro nunca está satisfeito. Recompensa. Entendeu? É aquilo que você estava falando ali para mim. Às vezes nós não conseguimos entender o que as pessoas vêm buscar na casa espírita. Porque um sábado, 5 horas da tarde, o que é melhor? Ir no shopping? Ir numa pizzaria? Eu dou uma paradinha aqui de 1 hora. Ou parar 1 hora na casa espírita? Quando eu checar de 1 hora. Aí o que vem? A indulgência. Você tem que ter indulgência. E não simplesmente ficar falando, olha, o fulano, o bertano, o ciclano não venham. Se tivesse um aqui, estava bom. Por quê? A afirmativa foi uma. Aonde estiver 1 ou 2 em meu nome, lá eu estarei. Então eu estou preocupado com ele. Se ele me ouve, se os espíritos me ouvem também, está tudo certo. Se tem 100, se tem 200, se tem 5, 6, o número é o mesmo. Mas como assim, Alexandre? Que matemática maluca é essa? Porque vocês me escutando, vocês vão propagar de alguma forma isso para outras pessoas. Então o número vai aumentar. Então não adianta eu estar aqui com todas essas cadeiras lotadas de encarnados, eu falar e ninguém absorver nada. Então eu prefiro meia dúzia de encarnados e não sei quantos desencarnados, porque eu não tenho, graças a Deus eu não tenho visão, né? Do que a sala cheia e não se produzir nada.
Porque às vezes, muitos espíritas falam isso, né? Às vezes éramos nós que precisávamos estar escutando hoje sobre a indulgência. Não os outros, cada um no seu momento. E é aí que nós entramos com a nossa indulgência. Cada um terá o seu momento. Cada um segundo as suas obras. Não adianta. Ângela, da próxima vez que você me convidar, se não tiver pelo menos 20, eu não vou. Eu já ouvi isso. Já ouviu também, Ângela? Entendeu? Então assim, não consigo atingir o número. Então não vou. Então o que você aprendeu? Então tem que se propagar mais o tema indulgência. Eu falei para a Nelly, eu comecei lá no Leoa, vim aqui, vou falar de indulgência no Meimei também, né? No dia 23, fui convidado para estar lá no Meimei, vou lá falar de indulgência também, para ver se a gente consegue ir propagando isso cada vez mais. Para que as casas espíritas fiquem cheias? Não. Não adianta as casas estarem cheias de pessoas e os sentimentos, os pensamentos serem vazios. Jesus falava para um, falava para 100 mil, falava para 10 mil. Mas você não é Jesus. Tem razão. Mas eu conheço as palavras dele. E eu posso, de alguma forma, propagar isso cada vez mais. E é isso que deve interessar para nós. Essa semana mesmo eu tive essa pergunta, me perguntaram para mim, e por que será que as casas estão ficando cada vez mais vazias? E você falou o quê? Eu não soube o que responder. O que é que é? Porque vai ver que está todo mundo bem. Está todo mundo bem, não está precisando de nada não. Eu penso assim que isso seria uma pergunta que acho que nenhum de nós sabemos responder na verdade. Entendeu? Porque se nós supormos alguma coisa, nós deixamos de ser indulgentes para com os outros. Deixamos de ser caridosos. Do lado também você pode responder, né? O que elas estão buscando. Né? O que o Espiritismo entrega, o que você está buscando, o que oferece. Exato. Porque o Espiritismo não oferece facilidades. E nem fascinação. Eu acho que é esse o grande, eu acho que é esse o grande problema. É o viés, né? É o viés, exatamente. Porque você tem que estar aqui para o mundo. Perfeito. Não assim, muitas vezes por necessidade. Mas o seu coração tem que estar aberto. Para receber. Então, e nós temos que parar com a temática também, de assim, toda vez que nós vamos em alguma casa espírita, que fala-se de algum tema, nós acharmos que o tema é direcionado a nós. Não, aquilo lá hoje foi para mim. Não, não foi. Não te desprezando, pelo amor de Deus, mas eu não vou gastar meu tempo para fazer um tema somente para você. Eu estou falando para todos. Aí o que acontece, como eu falei na semana passada, quando você vai na igreja, o cara fala assim para você, né? O cara não, o padre. Fala assim, você fala, seu padre, eu pequei. O que você fez? Eu fiz isso. Tá bom, passa ali, 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, 5 Salve Rainha, 2 Credo, tá tudo certo. Aí você chega em outra denominação religiosa, tô com esse problema assim. Como é que eu faço? Faz o seguinte, faz uma doação ali, que o negócio vai ficar top para você. Aí você chega na casa espírita, você fala assim, olha, eu fiz isso. Aí o dirigente fala assim para você, você vai responder por isso. Espantou, cara, acabou. Ação e reação. Para toda ação existe uma reação. Entendeu? Mas o ser humano prefere se sentir vítima do que saber que ele é responsável pelo que ele está passando. Mas é isso que é a fungenta da casa espírita. Quando você fala assim, eu fiz tal coisa,
todo o nosso respeito aqui às outras denominações, mas o pessoal sempre dá um jeitinho de falar assim, ó, você vai saldar o débito, o Espiritismo fala não, se você não cumprir aqui, você vai voltar de novo e vai resgatar novamente. Ninguém quer ouvir isso. Eu acho que é essa a grande dificuldade, né, Lida, hoje. Sabe, você achar que você não vai mais pagar. Ah, tirei a vida de uma pessoa, você vai responder por isso. Você não vai estar salvo. Ah, eu cumpri as leis dos homens, mas está registrado na lei de Deus também. Que Deus não te outorgou, nem te autorizou a terminar com a vida de alguém. Temos que ser indulgentes. Mas o texto também nos alerta, não coniventes, né? Nós não podemos ver o erro. Diz a Escritura que a gente deve ser manso como um pombo e ágil como uma serpente. Ai. Quer dizer, Olha, depois que eu falo que se ela não está por perto, o negócio não vira para mim, vocês não acreditam. Olha, manso como um pombo. e ágil como uma serpente. Olha aí, olha aí. Eu vou ver sua agenda depois. Quando eu for no meio, tu vai comigo. Você vai ficar lá no meio. Nem vou falar que é você. Mas é isso, gente. Sabe, é isso. Então, assim, levarmos as coisas com mais brandura. Sermos mais indulgentes. O mundo hoje está complicado. Está complicado. Eu tô aqui todo pimpozão falando para vocês, mas do caminho de casa até aqui só eu sei. Quantas vezes eu usei a indulgência? Principalmente no semáforo. Principalmente aqui em cima, no trânsito, entendeu? Você tem que ser indulgente. Né? Porque você não sabe o que está se passando na cabeça do outro. É fácil? Não, ninguém falou que é fácil. Mas é possível que todos nós consigamos, de alguma forma, nos melhorar. Não se preocupa com o outro, não. Que a gente, quando começa a ter um pouquinho de melhora, eu quero fazer. A Isa melhorou, agora é a vez do Ricardo. Se aconteceu comigo, deixa o Ricardo é no tempo dele. Deixa a Elze, ela é no tempo dela. A Ângela e assim por diante. Se preocupa com você. É uma forma de indulgência para com o outro também. Você conviver com ele, sabendo dos erros dele e aceitando. Sabe por quê? Porque você também tem erros. O outro, quando olha para você e fala assim, ó. Não quero causar nenhuma confusão, pelo amor de Deus. Não, a Isa eu conheço. A Isa, tadinha, a Isa às vezes sofre, viu? Dentro do espiritismo, a coitada da Isa sofre, porque ela tem um jeito bem amplo de ser e tem alguns espíritas que ainda gostam de cortar ali, né? O bambu por baixo, né? Eles não passam em cima, eles querem cortar o bambu por baixo. E quem não entende muito ainda sofre com isso. Né? Eu também, quando eu comecei isso, eu também, nossa, eu falava, vou mudar o mundo. Meu Deus, eu vou ser o próximo Paulo de Tarso. Só para apanhar. Só para apanhar. Porque, assim, na moral e nas palavras, entendeu? Ainda tenho muito a aprender. Né? Continuo apanhando bem ainda, né? Mas faz parte. Até isso nos traz crescimento. Ângela, acho que eu já passei do meu... Mas o Paulo, eu não lembro exatamente da passagem, a memória não é muito boa, mas ele fala sobre o que ele faz o que o corpo quer. Mas a alma dele não quer fazer o que ele faz. Então a gente está nessa pegada. Né? Estamos. O corpo quer a luta, aquele... Tem um livro do Chico. Eu vou lembrar o nome. Que ele fala exatamente a luta do corpo contra o espírito. Essa pegada nossa reencarnatória. Mas isso é todo dia. Todo dia. Quando você acorda, o corpo fala, levanta. O espírito fala, levanta. O corpo não obedece. Eu sou aquele pudim, né? Pudinzão. Eu não posso.
Não, leva uma... A mente fala assim, leva a caixa. Leva uma caixa, leva uma sacola. Você pega, o corpo fala, não leva, não leva. Entendeu? Exato. Você não tem mais força para isso. O pudim. Não sei, né? Pudim parece que é uma maldição na vida dos homens, né? Todo homem gosta de pudim, né? É difícil um homem que não gosta de pudim. Pudim é muito bom. Aí depois a gente fica morrendo, né? Aí vai o colesterol lá em cima, vai tudo. Mas faz parte. É isso, Ângela? Minhas considerações finais é agradecer, primeiramente, a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estar nessa casa. Agradecer a vocês por terem emprestado a audição de vocês e o tempo precioso, que nós sabemos que 1 minuto, 1 segundo, 10 minutos que seja, é muito precioso em nossas vidas, né? E não volta mais. Não volta. E quando nós disponibilizamos isso a serviço de Jesus, de alguma forma nós estamos ganhando. Materialmente, não sei, mas espiritualmente nós sempre estamos ganhando. E eu espero, Ângela, de todo o coração, que essa casa continue se elevando cada vez mais. O nosso amigo falou que vocês já vêm de longas datas, né? Um dia cheio, outro dia menos, mas o propósito é o mesmo, não muda, não muda. Eu acho que como Francisco de Assis fazia, né? Ele falava para os pássaros, falava para as plantas, falava para os animais. Como se diz, nós estamos aqui para limpar o chão. Exatamente, né? Então, nós temos que seguir a esses exemplos, né? Pegarmos sempre bons exemplos, Jesus em primeiro lugar, e depois a gente vê tantos outros maravilhosos aí que dentro do Espiritismo que nos trazem coisas boas, tá? Muita luz, muita paz a todos. Espero não ter, de alguma forma, deixado vocês chateados, apreensivos, né? E Ângela, meu irmão, sempre que quiserem, podem contar comigo, tá bom? Que eu estarei com o maior prazer aqui com vocês e sempre com Jesus à minha frente. Beijo grande.